Olá, gurias do reino. Eu sou o Christopher Beck. E eu sou a Bibiana, esposa desse rapaz. E nós estamos aqui hoje para continuar a nossa série sobre a Bíblia, começando pelos livros do Pentateuco. Nós resolvemos dividir em duas partes, né? Gênesis e os outros livros do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, porque Gênesis nos parece um livro muito diferente dos outros livros do Pentateuco, né? É um livro de história, é um livro que conta uma história, né? Diferente dos livros da lei, né? Que são os próximos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse livro. Eu quero começar aqui com uma introdução, né? Dizendo que esse livro é o livro das gerações. É um livro que trata das gerações e a gente deve considerar, né, como que ele se concentrava na vida em família, na luta pelo pão diário, né, no trabalho e na esperança da salvação. Essas são exatamente as mesmas coisas que ocupam o nosso cotidiano hoje, né? Então é um livro bem, se a gente conseguir aplicar, né, para nossa vida hoje, a gente vai ter muitos ensinamentos. E antes de falar sobre o panorama geral de Gênesis, né, a gente quer trazer aqui alguns personagens importantes que vocês podem procurar e estudar mais e tal sobre eles. São histórias de vida, né, interessantes. Histórias de muita vida. De muita vida. Muitos anos de vida. Sim, é verdade, porque as pessoas viviam mais nessa época. Bem. Então nós temos aqui Adão, Eva, os primeiros seres humanos, que pessoas peculiares, né, devem ter sido. Abel, Sete, Noé, Sem, Canaã, Abraão, que é o meu preferido do livro. Abraão, na verdade, compete com Moisés. Sara, Ló, Melquisedeque, inclusive tem um livro de indicação que é o livro Fator Melquisedeque, de Don Richardson. É um ótimo livro, fala sobre evangelismo, sobre nações, ele é ótimo. Altamente recomendável. Agar é uma história interessante dessa mulher. Ismael, Abimeleque, Isaque, Rebeca, Labão, Jacó, que depois se transformou em Israel, Esaú, Esaú, que é o irmão de Jacó, Raquel, Lia, duas irmãs, filhos de Israel, né, os filhos de Jacó que vão se transformar nas 12 tribos de Israel, que a gente, né, fala até hoje, Diná, Tamar, Potifar, Manassés e Efraim. Então, se tu quer aí começar a entender um pouco sobre Gênesis e tal, pesquisar sobre essas personagens é uma coisa muito interessante. Passando para o panorama geral. Panorama geral de Gênesis. De Gênesis. Então, Gênesis começa, obviamente, com a criação dos céus e da terra. Vale aqui lembrar que Gênesis não é o início de tudo, ele é a criação dos céus e da terra. Antes disso, já existia toda a questão, todo mundo espiritual com todas as suas hierarquias bem definidas. A questão da queda de Satanás também já tinha ocorrido. Então, nós, né, pegamos o bonde andando. Sim. A queda e o surgimento do pecado, né, a queda da humanidade devido ao pecado, e o julgamento de Deus, as consequências que aquilo trouxe. Que estão durando até hoje, né? Que duram tudo até hoje. A gente dor de parto. Hoje, né? É um dos exemplos. A questão da fadiga no trabalho. Não o trabalho. O trabalho foi criado antes do pecado. É interessante como os primeiros seres humanos, eles desobedeceram a Deus. Esse foi o pecado deles. Só que todos os pecados que a gente comete são desobediência a Deus. Então, continuaram surgindo pecados novos, né? Logo depois, né? Logo na próxima geração já. Mesmo que Adão e Eva não tenham sido condenados por causa desses pecados que foram cometidos depois, eles são consequência disso, né? São consequência de uma desobediência a Deus.
A Bíblia diz que Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e depois na genealogia de Adão diz, gerou Adão um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então já não era mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. E assim foi indo. Adão e Eva foram criados neutros, não eram nem santos e nem pecadores, caíram em pecado e, como uma herança, passaram o pecado a toda a humanidade, incluindo a mim, a Bibiana, não parece, mas ela é pecadora também, e você que está nos ouvindo, está nos vendo, né? A toda a humanidade, enfim. O dilúvio, né? Os motivos que levaram o dilúvio, né? Existiam coisas além, para além, além de todo o mal que tu possa imaginar. O dilúvio teve coisas além disso, né? A questão, a Torre de Babel, porque até aí todo mundo falava a mesma língua, aí Deus destrói a Torre de Babel. Imagina, né? Não tinha que aprender inglês. Não tinha, inglês, a língua do alemão, né? Gemidos inexprimíveis, imagina, finlandês, bom, por aí vai, né? A questão, depois a gente começa a história dos patriarcas, né? Os três principais patriarcas, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e aí Jacó, como a Bibiana falou antes, Deus muda o nome de Jacó a partir de um determinado evento, ele passa a se chamar Israel, e de Israel nascem as 12 tribos de Israel. Hoje em dia, pelo menos 10 tribos estão perdidas, ninguém sabe, né, os judeus não sabem de que, a menos que você seja levita, da tribo de Levi, as outras não tem como saber, questões históricas, enfim. E dentre as 12 tribos, tem a tribo de José, tem a história de José, que é exatamente quando a história de Gênesis termina, no capítulo 50, né? Que, bom, é uma longa história, eu prefiro que vocês mesmos leiam e não se limitem às novelas bíblicas da Record. Sim, tá? Por favor. Não tô falando nem bem nem mal, mas assim, aqui, aqui, Bíblia. Primeiro a Bíblia, depois a novela, tá? Eu sei que é muito bom, nem né? Coloca a novela. É muito bom, né? As histórias bíblicas, as novelas e tal, mas a gente precisa olhar, né? Se gosta muito de olhar e ler na Bíblia também como aconteceu de fato, né? Porque tem muita literatura, muita coisa inventada para a história ficar mais... Licença poética. Licença poética, né? Pra ficar mais poética, pra ficar mais do que o povo gosta, entendeu? Mas nem tudo que aconteceu a gente vai gostar. Então a Bíblia é assim, entendeu? A gente lê coisas que a gente fica... Não gostou? A gente também não gostou. Ninguém gostou. Nem Deus gostou. Nem Deus gostou, é verdade. Então agora nós vamos falar sobre as curiosidades do livro de Gênesis. Algumas, a gente tem muita. O livro de Gênesis a gente descobriu esses dias, né? Que é um dos nossos livros favoritos da Bíblia. Com certeza. De nós dois. Então tem muitas coisas interessantes, tá? Primeira coisa que eu vou falar é a respeito do islamismo, né? Nós conhecemos o islamismo lá, a gente vê sobre os atentados, né? De alguns grupos terroristas, tá? Nem todos os muçulmanos são terroristas. Um pequeno grupo que faz um estrago bem grande já. E o islamismo, tá? Ele surgiu como religião só em 622. Mas, porém, todavia, contudo, tem uma história com Agar, porque os muçulmanos são descendentes dos árabes, e os árabes são descendentes de Agar e Ismael, que foram expulsos, né, por Abraão, para o deserto, né, por Sara, Abraão, enfim, foram, né, rechaçados da casa, e eles foram para o deserto. Esse deserto, né, depois transformou na Arábia Saudita, onde surgiu o islamismo, né. Nem todo árabe é muçulmano, mas boa parte, né, foi ali que surgiu. Então, aqui começou a surgir o islamismo, gente, também, lá em Gênesis. É a origem de muita coisa. Sim. Segunda coisa. Então, todas as condições referentes ao dilúvio, o que levou ao dilúvio, principalmente uma coisa que chama muita atenção logo de cara, assim, nas genealogias bíblicas, a questão da longevidade das pessoas. Por exemplo, Adão, ali está registrado que Adão viveu 930 anos, e por aí vai, 800, 900 e poucos. A gente tem o registro de Matusalém, que viveu 969 anos,
que é o período maior assim que está registrado no livro de Gênesis. E, bom, o que acontece? Com o dilúvio, aliás, até o dilúvio, nunca havia chovido sobre a terra. Lá no início de Gênesis diz que antes ainda de Deus ter criado Adão, de Deus ter criado o homem, uma neblina subia da terra e molhava. Então, ou seja, as condições climáticas da terra eram outras, eram diferentes. Então, talvez, né, por causa disso, não é uma explicação, nenhum de nós estava lá para dizer, isso é por causa disso, ou por causa daquilo outro, mas talvez essas condições climáticas favoreciam as pessoas viverem tanto tempo assim. Então, a gente chega a Gênesis 6, que fala uma passagem que até hoje é motivo de muita discussão, de muito estudo, né? A questão dos filhos de Deus, que viram as filhas dos homens, e das quais nasceram gigantes e tal. Então, essa questão aí de sexo entre seres anjos, né? Ou que no seu estado original eram anjos e caíram com na queda de Satanás, na rebelião de Satanás, porque a palavra diz que Satanás conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu, e isso é muito anjo. É muito, muito anjo. Só que os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Ele te deu, Ele não vai te tirar um dom. Então, eles conservaram alguns poderes, só que hoje eles não são mais anjos, são demônios. Enfim, né? Tem uma linha de pensamento que diz que os filhos de Deus, na verdade, são os descendentes de Sete. Não, Sem veio depois, né? Primeiro vem 7, depois vem o 100. Tem contar. Ordem numérica. Primeiro 7, depois o 100. Exatamente. Então eram descendentes de Sete. E as filhas dos homens eram descendentes de Caim, né? As filhas de Caim. Porém, assim, claro, a gente respeita, né? Mas na minha humilde opinião, eu creio que tem mais a ver com anjos que deixaram o seu estado, né, original e tiveram, sim, relações sexuais com mulheres, seres humanos, e nasceram esses gigantes que são conhecidos como nefilins. Enfim, tem a questão, a história a origem da palavra nefilim, o que significa e tal. Bom, isso aí você não vai ver nesse vídeo, porque eu já estou falando demais. Enfim, e se você já leu algum livro, por exemplo, da Rebecca Brown, aquele mais famoso dela, Ele Veio para Libertar os Cativos, fala sobre situações, rituais satânicos em que haviam orgias de demônios com seres humanos. Então, isso é possível? É sim. Por exemplo, comer, né? Um anjo precisa comer? Não precisa. Mas na Bíblia diz que anjos comeram, né? Por exemplo, Jesus, quando ressuscitou com o corpo glorificado dele, ele também comeu, para mostrar para quem ainda não tinha acreditado naquilo, que ele havia ressuscitado, que ele... Não, eu ressuscitei, eu tenho carne, tenho osso. Diferente de vocês, mas eu tenho. Então, é possível? Para Deus não existe nada de impossível. Então, veio o dilúvio, e aí Deus trouxe aquela palavra de que o homem é carnal, meu espírito não agirá para sempre, seus anos serão no máximo 120. Não exatamente com essas palavras, mas que a expectativa... Você pode perceber que a expectativa de vida depois do dilúvio cai drasticamente. E continua caindo. Né? E continua caindo, né? Enfim, em época de praga é menor ainda, mas enfim... Posso falar a terceira curiosidade? Claro. A terceira curiosidade é que o trabalho, ele vem antes da queda. A gente fala que a gente caiu, é pecador e tal, aí tem que trabalhar todo dia. O que veio com a queda foi a preguiça, foi o trabalho árduo, né? Até questões de escravidão que já aconteciam desde o mundo antigo, né? Trabalho sem ganhar ou ganhando muito pouco. Mas o trabalho, o homem trabalhar na terra para obter o próprio sustento já existia. Adão, uma das atividades de Adão era cuidar do jardim, era cuidar, né, do solo que Deus tinha feito. E Adão fez uma outra coisa também, que é dar nome aos animais, né? Tanto que até hoje a gente está nomeando, né? A primeira coisa que a gente faz quando tem um filho, qual é o nome, né?
Até hoje. Então Deus, ele deu essa tarefa para Adão, né? Então o trabalho veio antes, tá? Aquela música que diz lá, eu não nasci pro trabalho. É mentira, tá? Porque na verdade a gente nasceu para trabalhar, sim. Seja em casa, seja fora, mas a gente nasceu para produzir. Exatamente. Inclusive, no livro O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee, rapidinho, é um livro construído a partir de suposições, mas são suposições muito boas. Ele diz que Adão, antes da queda, tinha uma inteligência muito acima da média, uma memória muito acima da média e uma força muito acima da média, e que tudo isso foi perdido na queda, porque ele deu nome a todos os animais, ele sozinho cuidava de todo o Jardim do Éden, que era bem grande, e, enfim... Aí depois que ele perdeu o acesso à árvore da vida, aquele quadro vazado ali atrás, esse aqui, ó, eu não podia passar esse vídeo sem fazer esse trocadilho. Então tudo mudou, né, a partir disso. Então há muita diferença entre antes da queda, né, um tempo que durou, a gente crê que foi pouco tempo, né, que durou essa época, e também a época pré-diluviana e pós-diluviana. Isso aí. Era também isso. há muita diferença entre antes de Jesus e depois de Jesus. Tem antes de Adão e depois de Adão, e antes de Jesus e depois de Jesus também. Mas daí isso aí é assunto lá pro final, né? Lá pros evangelhos. Então tá, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente que a gente tenha conseguido, né, instigar vocês a ler a palavra, a entender, a buscar conhecimento, a também buscar essas curiosidades aqui, se vocês se interessam, né? Por isso, se não se interessam, deveriam se interessar, porque é a palavra de Deus. Então é isso, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Criem expectativa. São os livros da lei. Verdadeiramente os livros da lei. Verdadeiramente. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Abraço. Até mais. Olá, gurias do reino. Eu sou o Christopher. Vocês já devem me conhecer. Sim. Olá, gurias do reino. Eu sou o Christopher. Eu sou a Viviana e hoje nós estamos aqui para iniciar os nossos estudos sobre a Bíblia. Sim, finalmente no mês de março conseguimos, no final de mês de março conseguimos. Nós vamos trazer aqui estudos para vocês de acordo com as classificações da Bíblia, né? Então, começando pelo Pentateuco, depois indo para os livros... históricos? Históricos. E assim a gente vai indo. Os livros poéticos, os livros dos profetas. E assim a gente vai indo.